Neste vídeo vamos focar a nossa atenção em como criar o nosso próprio helper. Vamos explicar aqui qual é o conceito que está por trás do helper dentro do CodeIgniter e vamos ver como criar o nosso próprio helper e utilizá-lo dentro do nosso projeto. Neste vídeo vamos falar sobre helpers. Os helpers são uma componente muito importante do CodeIgniter e que nós vamos olhar um bocadinho mais em pormenor, inclusive construindo o nosso próprio helper neste vídeo. Bom, o que é um helper? Se nós formos aqui à documentação do CodeIgniter, vamos encontrar estes últimos 4 tópicos da documentação, são, a meu ver, os mais importantes. Temos aqui o General Topics, que nos dá uma perspectiva geral sobre todo o funcionamento do CodeIgniter, mas depois temos também aqui um espaço para as libraries, para a base de dados e para os helpers. E quando nós clicamos aqui em helpers, vamos ter aqui um conjunto de várias referências sobre os vários helpers que já estão disponíveis para nós podermos utilizar dentro do CodeIgniter. O que é o helper? Bom, se nós tentarmos procurar aqui na documentação uma explicação para um helper, é muito fácil encontrá-la. Vamos clicar aqui em General Topics e vamos clicar em Helpers. Ele vai nos dizer que os helpers, como o nome sugere, é algo que nos ajuda a realizar diversas tarefas, ok? Cada um dos helpers é uma simples coleção de funções. E isto aqui é muito importante nós percebermos como é que isto funciona e porque já vamos ver na prática como funciona de facto. Mas na realidade é isto. Um helper é nada mais, nada menos que um fecheiro com uma coleção de funções mais ou menos organizadas dentro de uma categoria particular, ok? Nós não temos aqui que criar especificamente um helper só para fazer operações matemáticas, outro helper só para fazer, por exemplo, operações alfanuméricas, juntar textos, etc. Não é isso que está aqui em causa. Mas, de facto, é esse o padrão que deve ser seguido. Por exemplo, um helper que nós temos usado em praticamente todos os vídeos desde o início desta playlist é o helper URL, aquele que nos permite ter acesso ao site URL e ao base URL para podermos mexer aqui no fluxo do nosso código, com o site URL a comunicar entre os controllers e as views, etc. E depois também com o base URL para podermos ir carregar recursos a partir da árvore de pastas do nosso projeto. Bom, mas isso então é o exemplo de um helper. A questão aqui é, ok, que helpers é que já existem? Bom, existem muitos, nós não vamos estar aqui a escalpelizar cada um deles, pelo menos para já não iremos falar de nenhum deles. Okay? Já vimos aqui o URL helper, em que vocês vão encontrar aqui algumas funções, bastantes até por sinal, não é extraordinariamente complexo, mas tem aqui o famoso site URL com a explicação do que é que faz, tem depois o base URL com a explicação do que é que faz, e depois tem aqui mais um conjunto de outras funções que poderão, em determinadas circunstâncias do desenvolvimento do vosso projeto, serem importantes. No entanto, eu quero vos mostrar como é que nós podemos criar os nossos próprios helpers. Porque a determinada altura, eventualmente, vocês vão começar a perceber que há determinados helpers que não vos são muito úteis e vocês gostariam de ter determinadas funcionalidades, ou neste caso mais especificamente falando, determinadas funções à vossa disposição para vocês poderem utilizar, por exemplo, vamos imaginar, para fazer cálculos numéricos, ok? À vossa maneira, com fórmulas vossas, etc. Então é muito importante percebermos como é que isto funciona. Então, se regressarmos aqui ao nosso projeto base, que neste momento está completamente limpo. A única coisa que tem então é aqui nos layouts o início e o fim da página, mas nós nem sequer vamos utilizar por agora a construção das páginas. Vamos simplesmente colocar aqui no controlador do index, eu vou até colocar aqui um comentário, eu vou fazer a programação diretamente aqui, ok? Vamos aqui colocar a parte do código diretamente aqui. Bom, como é que nós começamos por criar um helper? Em primeiro lugar, muito importante, se vocês estiverem a utilizar o mecanismo de filtragem que eu expliquei durante esta playlist, neste caso no Visual Studio Code, onde nos é possível então esconder algumas das pastas dos nossos projetos, esta é a hora de nós voltarmos um pouquinho atrás e ativarmos a visualização de algumas pastas. Então, para isso, nós vamos fazer aqui um File, Preferences, Settings. E neste conjunto de pastas que estão aqui escondidas, dentro da pasta Application, que está aqui aberta e só apresenta o config, controllers, models e views, nós vamos agora colocar aqui
no caso dos helpers, vamos colocar aqui um comentário, ok? E assim que vocês clicarem aqui fora ou fizerem Ctrl S, o que vai acontecer é que a pasta dos helpers vai passar a ficar disponível. Como vocês podem verificar neste momento, helpers não tem rigorosamente nada. Então vocês poderão perguntar, ok, então mas nós falámos aqui que na documentação existe referência, por exemplo, à URL helper. Onde é que isso se encontra? Bom, encontra-se dentro do core da aplicação, a pasta system que está aqui escondida, ok? Esta pasta que aqui está. E, por conseguinte, nós nem sequer temos que lá ir mexer. Nós temos, no entanto, a possibilidade de acrescentar os nossos próprios helpers. Como é que isso se faz? Bom, vamos aqui a um exemplo muito fácil. Vamos imaginar que nós queremos criar um conjunto de funções para fazer as operações básicas de matemática. Vamos partir do pressuposto que elas não existem dentro do CodeIgniter e que nós vamos necessitar delas para um projeto nosso. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é criar dentro da pasta dos helpers, e isso é fundamental, vamos criar um fecheiro e neste caso concreto vamos ter que ter em atenção a regra para a escrita deste nome. Ele deverá ter o nome que nós quisermos, mas seguido de um underscore e da palavra helper.php. Então vamos colocar aqui matemática e agora underscore helper.php. Não é necessário ter o nome em letra maiúscula, poderá ficar em letra minúscula, mas é fundamental para que a plataforma reconheça este fecheiro como um conjunto agregado de funções, que vocês coloquem o underscore helper no final. Vamos pressionar aqui a tecla para construirmos o fecheiro. E o que nós vamos colocar aqui é código PHP puro. Então eu vou usar aqui os meus code snippets, XP, e vou usar aqui esta primeira operação que coloca as tags em multilinha. Okay? Então temos aqui abertura e fecho das tags. O que é que nós vamos aqui colocar? Nós não vamos criar nenhuma classe, nada de extraordinário, não vamos utilizar nada que seja nativo do CodeIgniter. Vamos pura e simplesmente fazer funções. Então o que eu vou colocar aqui é uma function, adição. Ou adicionar, vamos dizer assim, adicionar. E vamos colocar aqui dois parâmetros, A e B. Na implementação, o que é que nós vamos aqui fazer? Vamos, por exemplo, dizer return A mais B. E temos a nossa primeira função criada. Vamos colocar aqui um comentário só para separar o código. Vamos criar aqui também para a adição. E não vamos ter que adiantar, ou melhor, para a subtração, não vamos adiantar muito mais porque vocês vão já perceber o conceito. Vamos colocar assim, ok? E neste caso, A menos B, ok? Bom, como é que nós fazemos agora a utilização deste nosso helper? Se nós regressarmos aqui ao nosso controller, nós vamos poder fazer aqui coisas que normalmente não fazemos, que é um echo, olá, ok? E se nós agora formos refrescar aqui o nosso projeto, base, nós temos ali o olá, ok? Ora, eu não quero que apareça ali o olá, eu quero é tirar partido da utilização então do meu helper. Então para isso nós vamos fazer o seguinte, this load helper, e agora dentro do argumento nós vamos passar uma string que vai conter apenas a parte inicial do fecheiro, sem o underscore helper. Então, matemática. Okay? Vamos aqui refrescar e como vocês vão ter a ocasião de verificar, não há qualquer espécie de erro. Muito bem, como é que eu agora então recorro à utilização destas funções que aqui estão, o adicionar e o subtrair. Neste caso eu vou colocar subtrair para manter a conjugação do verbo, ok? Adicionar, subtrair. Então, vamos fazer simplesmente isto desta forma. Vamos imaginar que queremos apresentar o texto, então vamos colocar aqui echo, com um parágrafo, e eu vou colocar aqui uma concatenação da seguinte forma. This, e agora, ou melhor, neste caso eu nem sequer necessito do this, eu posso tentar fazer da seguinte forma, adicionar. Reparem que aqui no IntelliSense vai aparecer o adicionar. Da mesma forma como vocês viram, usarmos o site URL, que faz parte do helper URL, e para isso nós teríamos que carregá-lo aqui, ok? Teríamos que fazer isto desta forma, URL, e depois poderíamos então utilizar o site URL, e reparem como aqui o IntelliSense já me diz o que é que eu tenho que colocar. Nesta circunstância, o que é que eu aqui vou fazer? Eu vou colocar então o adicionar, diretamente assim,
Vou definir o primeiro número, 10, vou definir o segundo número, 20, e se eu agora executar tudo isto, o que vai acontecer então é aquilo que vocês já estão à espera. Vamos aqui refrescar e vamos ter aqui o valor 30, que é o resultado de 10 mais 20. Portanto, o que é que nós fizemos aqui de forma extremamente simples? Criámos um fecheiro, definimos o nome desse fecheiro com o nome que nós quisermos, mas seguido do underscore helper, colocamos com a extensão PHP, como é óbvio. Dentro da sua estrutura é basicamente um conjunto de funções, deverão, como é óbvio, estar incorporadas dentro de uma determinada categoria. Por exemplo, se nós quisermos criar um helper apenas para trabalhar com datas e horas, nós devemos agrupar as funções todas dentro do mesmo helper, por uma questão apenas de comodidade. Depois, para o utilizarmos, ele estará disponível não só nos controllers, como nos módulos, como também nas próprias views, se nós quisermos utilizar diretamente nas views, o que não é propriamente o mais correto, mas normalmente dentro dos controllers nós vamos utilizá-lo fazendo para isso o carregamento desta forma, sempre que tivermos necessidade de utilizar aquele helper, e depois utilizando as suas funções de forma direta. Esta é a explicação mais simples para a forma como nós podemos criar um helper. No próximo vídeo vou-vos mostrar como é que nós podemos criar a nossa própria library.